aliviar a minha raiva. Isso por si só já é muito perigoso. E do ponto de vista, você falou que eu advogo, não, a ciência advoga que bater nos filhos traz prejuízo. E existe um estudo que mostra, que compara o bater dos filhos a um traumatismo craniano. Existe, durante um traumatismo craniano, você libera ali algumas substâncias, algumas enzimas, e começaram a estudar isso. E observaram que essas enzimas, essas substâncias, neurotransmissores, também são liberados quando a criança apanha. Então, olha a gravidade disso. E existe uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, que é epigenética. Epigenética está acima da genética, que são as estonas ali. E a gente sabe que quando eu tenho um ambiente muito tóxico, um estresse muito tóxico, e que eu não consigo controlar, esse estresse muito tóxico começa a causar prejuízo e pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Então, bater no filho, agredir um filho fisicamente, pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Ah, não aconteceu comigo. Graças a Deus, mas a gente tem um tanto de casos descritos no mundo que a pessoa guarda isso até hoje como um momento de agressão. E eu não falo só o bater, não, até mesmo agressão em palavras. E uma outra coisa que eu desafio é assim, o que você faz batendo, eu tenho 2 filhos, eu consigo fazer sem bater. E sabe de uma coisa, Lara e Arthur? Quando a gente fala assim, não bata, muitas vezes a pessoa que está do outro lado entende assim, não discipline. Não, eu não sou a favor disso. Nossos filhos têm que ser disciplinados. Lá em casa tem regras que devem ser seguidas e são obrigadas a seguir. Só que a pessoa entende assim, não discipline. E não é isso, não é não disciplinar, é não agredir, é não aumentar a toxicidade sobre aquela criança. Eu sou cristão, e muitas vezes essa é uma coisa que pega muito para cristão, porque na Bíblia fala, eduque seu filho com a vara. E aí eu tenho discutido isso no meio, que eu sou cristão presbiteriano, reformado, eu tenho discutido isso dentro da igreja do seguinte aspecto. Sente agora, imagine se Jesus tivesse filho, você acha que ele faria a educação dos seus filhos batendo? Você acha que ele iria precisar? Eu acho que não. Então, se ele não precisou e se é para eu segui-lo, tá? E aí eu já estou saindo um pouquinho da ciência, tá, Lara? Claro. Eu também não preciso educar batendo. E uma outra coisa, assim, diante da prostituta que errou, ele falou, atire a primeira pedra, bata. Você que nunca errou. E uma outra coisa que acontece é que a gente quer agredir os nossos filhos por não entender que aquilo faz parte de um desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, em que uma criança ainda é imatura e ela vai errar para conseguir acertar. Então, assim, bater comigo não tem conversa. O maduro ali é você, né? Poxa, se você que é o maduro, como é que você consegue ser dominado por uma criança? E que tipo de complicações seriam essas, doutor? A gente consegue trazer alguns exemplos para o pessoal de casa, só para a gente poder Transtorno de entender? ansiedade generalizada, fobia social, tá bom? Aquela criança que não consegue se expor. Transtorno explosivo intermitente, aquela criança que sai do zero e explode. Esses são os principais, são as ansiedades e as fobias são os principais, sabe? Mas a gente sabe que não só os transtornos psiquiátricos, mas a gente pode trazer outros transtornos. A gente sabe que uma pessoa que tem muita ansiedade tem mais possibilidade de ter transtornos endócrinos, aumento de peso, aumento do apetite, dificuldade no sono. Insegurança, provavelmente, a pessoa. Falta de aceitação de si mesma, né? Dificuldade laboral, né? Dificuldade de se impor. Olha, sente que é menor do que o outro porque o pai fazia aquilo. Então, se você, Lara, continuar lendo lá os comentários, e eu não leio o comentário, Arthur, tá? Porque assim, claro. Eu sempre coloco lá para eu fazer um post ou alguma divulgação, ele tem que ter 4 itens: ético, legal, moral, e tem que transformar a vida da pessoa com base científica. Se tiver isso, se eu passar no meu preceito lá, olha, tem isso, eu não vou ficar preocupado com o que vão falar. Refém dos comentários, sim. Isso. É exatamente isso. Agora eu tô pensando ainda, falando dos comentários, eu tô pensando naquela mãe que tá nos assistindo agora e vai olhar pro doutor e falar, mas esse doutor não conhece meu filho. Sempre tem. Entendeu? Porque o meu filho é o cão chupando manga dentro de casa.
E aí, se eu não dou uma repreendida mais forte, se eu não boto ele de castigo, olhando pra parede por meia hora e tiro o videogame, não sei o quê, ele não para quieto. Porque é uma criança atentada. E pra esse tipo de mãe que tem uma criança mais... Espevitada. dentro de casa, mais atentada.